Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, em mais um dia onde estamos trazendo o pão do céu, uma palavra de Deus para o seu coração. Vamos meditar hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45, que diz assim: Não há boa árvore que dá fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos de espinheiros e nem uvas de abrolhos. O homem bom do seu tesouro, isto é, do seu coração, tira o bem. O homem mau do seu mau tesouro, isto é, do seu coração, tira o mal. Porque da abundância que há no coração, fala a boca. Jesus, fazendo a comparação do homem com a árvore e o fruto que a árvore produz, as suas ações. Então, a pessoa sendo má, ela não consegue fazer o bem, por mais que ela queira. E a pessoa boa, por mais que ela queira fazer o mal, ela não consegue, porque o que prevalece dentro do seu interior, do seu coração, é o bem. Então, por mais que ela seja vítima do mal, que as pessoas façam mal para ela às vezes até quer fazer o mal, mas ela não consegue. Ela faz aquilo que está prevalecendo dentro do seu coração. Na carta de Tiago, capítulo 3, versículo de 1 a 12, diz que a fonte de água doce, da água potável que dá para se beber, para o consumo humano, ela não consegue produzir água salgada. Assim também, a fonte de água salgada, ela não consegue produzir água doce. Você nunca vai ver o mar doce, porque a água dele é salgada, e você nunca vai ver um rio de água doce produzir água salgada, porque é a sua nascente. Então você sabe o que é certo, você sabe o que é preciso fazer, o bem, o desejo está dentro de você, mas você não consegue praticar esse bem. Por quê? Porque dentro do ser humano existe o maldito desejo de errar. Porque quando Adão peca, não só a morte entra, mas a lei do pecado e da morte. Ou seja, o ser humano sabe quando ele está mentindo, quando ele está roubando, quando ele está enganando alguém, quando ele está adulterando. Ele sabe, porque dentro dele, como está escrito em Eclesiastes, que Deus criou todas as coisas formosas, mas colocou dentro do homem a eternidade, ou seja, a lei da consciência. Então o ser humano, ele sabe quando está fazendo a coisa errada, mas às vezes ele nem quer fazer a coisa errada, mas devido ao maldito erro, a lei do pecado que ele está vendido, ele pratica, mesmo sabendo que é errado, porque a lei do pecado está maior na sua vida. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3 a 7, diz assim: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Respondeu Nicodemos: como pode nascer um homem sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se maravilhe eu te dizer, é necessário nascer de novo. Ou seja, não importa a cor da sua pele, a sua posição social, a cor dos seus olhos. Todo ser humano, quando ele sai de dentro do ventre da sua mãe, embora ele seja inocente,
dentro dele tem a semente do pecado, que gera a morte. Quando a criança vai crescendo, que vai perdendo essa inocência, cada dia que passa ela vai perdendo a pureza e a semelhança da imagem de Deus. É tanto que tem pessoas que dizem como é que essa pessoa não pode ser chamada de ser humano porque ela se torna um monstro de tão mal que está a vida dela, que o mal dominou a vida dela. E neste pão do céu de hoje, estamos trazendo aqui o Evangelho, Deus falando, Jesus falando, que aquele homem, ele precisava, não era uma opção, ele precisa nascer de novo. E hoje, esta palavra de hoje para a sua vida não é uma opção, você precisa nascer de novo, para você se libertar dessa situação, dessa vida que você está vivendo. Como está escrito, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, talvez você tenha alguns momentos de alegria e de felicidade, mas quando você está no seu leito, na sua cama, no seu travesseiro, a tristeza, o vazio que tem no seu coração, a sua consciência lhe acusando, dizendo aquilo que você está praticando, o estilo de vida errado. E isso vai te produzir morte. E na palavra de Deus hoje, do pão do céu para nós meditar necessário nascer de novo. Estamos aqui para dizer, como está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, diz assim: Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Creia no Evangelho. O que é Evangelho? É boas novas. O homem não consegue se salvar sozinho. Se você pôr a sua mão na sua cabeça e segurar no seu cabelo e você tentar se levantar do chão, você não consegue. O ser humano, ele não consegue se salvar sozinho. Você precisa de um Salvador chamado Jesus Cristo. Foi ele que desceu do céu, nasceu de uma virgem e foi crucificado numa cruz para pagar a minha e a sua dívida para com Deus. Então você não consegue. A árvore má ela não produz bom fruto e a árvore boa não produz bom fruto. E tanto a árvore má como a árvore boa precisa de um Salvador chamado Jesus. Então, se você crê nesse Evangelho, que você não consegue se salvar sozinho, como está escrito em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, se você crê que você é um pecador perdido, que você não consegue se salvar sozinho, que você crê que Jesus ele é poderoso para te perdoar, para te salvar, ele não está aqui para te condenar, pelo contrário, o mundo já está perdido e condenado, e nós estamos aqui pregando o Evangelho dizendo, olhe para Jesus, entregue sua vida para Jesus, que ele não só vai te libertar desse vício, dessa situação, não só vai te tirar dessa situação, mas também vai salvar a sua alma. Se você crê nisso, como está escrito, a pregação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você crê nessa palavra tão simples, porém tão séria e tão poderosa, ele pode te visitar neste dia e te libertar, e você vai gozar a paz que você sempre procurou e nunca encontrou no mundo, que é só em Jesus, pois Jesus disse, a minha paz vos dou e não a dou como o mundo a dá. Então, que Deus abençoe sua semana, sua vida e sua vida, em nome de Jesus. Ele te ama. Amém. E graças a Deus.